Cuidar da saúde também é falar sobre o que ninguém comenta. O que é comum não precisa ser normal. Seja bem-vinda ao Elas que Comandam Podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que muitas mulheres não comentam e é mais comum do que a gente imagina. Nosso tema de hoje é sobre incontinência urinária. Muito bem, estamos aqui com a nossa convidada, Caroline. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco nesse novo episódio. E aí, fala mais um pouco sobre você pra gente, pra quem não te conhece ainda. Pra quem não me conhece, sou a Carol, todo mundo, me chama de Carol, difícil que me chame de Caroline. Sou daqui de Piên, nasci em Piên, e eu acabei indo em busca de estudo, faculdade para Curitiba, e por esse motivo muita gente não me conhece, muita gente da cidade acha que eu não sou daqui. E aí em Curitiba fiz a faculdade de enfermagem, já emendei numa residência, que é a especialização, de urgência e emergência, foram 2 anos. E aí eu senti que ainda faltava alguma coisa, que ainda não estava fazendo o que eu gostava de fato, faltava um pedacinho. E foi quando eu, fazendo terapia, inclusive, descobri, na terapia foi uma proposta do meu psico na época, de tentar descobrir o que eu realmente gostava e me propor a fazer aquilo que eu queria, sem impor dificuldades. E foi quando eu encontrei a pós-graduação do Hospital Albert Einstein, que é a pós-graduação em estomoterapia. E claro que era uma dificuldade, porque tinha umas viagens para São Paulo todo mês. Mas eu não, como eu estava acostumada com uma vida acadêmica, para mim estar parada estava sendo muito difícil. Então, sem muita dificuldade, com o apoio do meu marido, me inscrevi e me propus a levar cada vez de uma vez. Pensar naquele dia, naquele momento, sem pôr muita dificuldade. E assim eu acabei me formando ali em 2023 como especialista em estomoterapia. A estomoterapia é uma área que surgiu com os cuidados com estomias. Estomia é uma abertura cirúrgica que exterioriza um órgão. E pode ser qualquer um, pode ser bexiga, pode ser intestino, pode ser traqueia. Mas que ao longo do tempo, outras 2 áreas acabaram agregando, que são as feridas, qualquer tipo de ferida, e a incontinência, tanto urinária quanto fecal. Legal. Então foi aí que eu me encontrei. Nossa, a gente nem sabia o que era. Que legal, é bom que a gente também já conhece, já tem informações sobre, né? E é muito legal falar sobre isso. Na época você morava em Curitiba, então, e fazia a faculdade, a especialização em São Paulo, isso? Eu fui para Curitiba para fazer faculdade, acabei ficando, conheci meu marido, casei lá, e aí, por último, acabei fazendo a pós e retornamos ali depois um tempinho para Piên, para ficar perto da família e enfim. Sim. E hoje você atua, então, aqui na cidade, nessa área? Isso. Hoje eu atuo na região. Eu tenho consultório em São Bento, mas faço bastante atendimento domiciliar, principalmente aqui na região. Tem surgido muito a demanda de ferida, que é algo que as pessoas não têm como esconder, de certa forma, e que incomoda mais, não é normalizado. Mas o meu principal objetivo é trabalhar com a incontinência, pensando na saúde da mulher, nas dificuldades, na falta de sensibilização sobre o tema. E a mulher, ela já vem de um meio, principalmente nas pequenas cidades, um meio de preconceito, de autoestima baixa. Então, trabalhar esse tema, para mim, é algo que eu almejo, assim, nos próximos anos. É justamente o que eu ia falar, que as mulheres, elas não falam muito. É um assunto comum, é uma causa comum, digamos, que as mulheres, eu vejo que elas consideram normal essa perda de urina, fora mesmo ali de gestação, de outros períodos da vida da mulher. Sim. E aí, você falando ali da incontinência, o que seria incontinência?
A incontinência urinária, ela nada mais é do que a perda de urina. Então, por algum motivo, a mulher ela perde urina realizando alguma atividade diária. Então, não é do desejo dela liberar aquela urina como se fosse sentir a vontade, ir até o banheiro, sentar no vaso sanitário e aí sim liberar a urina. Ela acaba tendo esse escape de urina fazendo força, espirrando, rindo, tossindo. Essa acaba sendo um dos episódios mais comuns, assim, que causam a perda de urina. E claro que ao longo da nossa vida, isso poucos sabem, inclusive, que a disfunção pélvica, a incontinência urinária é uma disfunção pélvica, né? E a disfunção, ela acaba começando lá no início da infância, quando o bebê, no desfraude. Então, tem alguns aspectos que já lá no desfraude vai determinar se essa mulher vai ter incontinência ou não. Nossa, imagina. Então, pra você ver quanto é importante, né? é um assunto complexo, difícil de abordar, porque é normalizado, porque todas as mulheres perdem urina, principalmente depois da menopausa, no finalzinho da gestação, pós-parto. Minha tia perdia, minha mãe perdia, minha avó perdia, então é normal, mas não é comum. E por esse motivo, as mulheres acabam estabelecendo outras prioridades. A saúde íntima acaba englobando basicamente Papa Nicolau, né? O antigo Papa Nicolau, né? O pessoal conhece bastante ainda por Papa Nicolau. Esse é o cuidado, né? Que chama a atenção da mulher, é o preventivo. E ali quando tem a gestação, né? Que é quando a saúde íntima recebe um pouquinho mais de atenção. Sim. Mas fora esses momentos, acaba sendo negligenciada. E é legal a gente falar sobre isso aqui no podcast, que justamente é um dos nossos intuitos, né, com esse pod, que é falar sobre assuntos que as mulheres não têm muito hábito de conversar com outras mulheres, né? Sim. Então, às vezes, com quem você fala é com uma pessoa íntima tua, que vai falar, é normal, né? Ou, enfim, já passou por isso, acha que é normal, né? Sim. Então, realmente, pra a gente ter informação. Sim. Né? E como a gente começou o podcast hoje falando, o que é comum não precisa ser normal, né? E esses assuntos são delicados. E eu vejo assim, até pelo fato de você tratar, né? Porque você precisa escolher um profissional que entenda, que vá te acolher, vá ver isso como necessidade, né? Como realmente algo que é difícil pra você. E vai fazer um tratamento que seja eficaz, né? Sim. Muitas vezes é mais fácil falar, é normal, do que falar as formas de tratamento, né? Que a gente também vai falar aqui um pouquinho hoje, né? Quais são as formas de tratamento. E eu escutei isso de uma paciente minha também, que ela já tava na menopausa ali, né? E aí ela falou pra mim que tava com incontinência urinária e chegou pro médico, o médico falou, é normal, né? E ela se sentiu muito mal. Ela falou assim, não é ele que sofre com isso, não é ele que passa o que eu passo, né? Em episódios normais do dia a dia, como você citou. Espirrar, tossir, né? Fazer uma força ali, algo assim. E ela falou, eu troquei de médico, mas muitas mulheres não fazem isso, né? Aceitam. Sim. Né? O médico falou. Exatamente. Então, é legal a gente trazer pra cá Sim. e falar que não é normal, né? Porque isso deixa até, a gente deixa até de fazer algumas atividades, né? Como, por exemplo, um exercício físico, né? As mulheres ali na menopausa, às vezes, acabam, deu aquela vontade de tossir, de espirrar, meu Deus, eu tossi, espirrar, né? Vai acontecer. E se for analisar, é uma coisa que, analisando, impacta demais a qualidade de vida da pessoa, sim, né? Porque, por exemplo, ali, igual você falou do exercício, tem mulheres que deixam de treinar algo que gosta. Vamos citar aqui o jump que seja. Sim. O jump que seja, deixa de fazer algo dinâmico, divertido e alegre, às vezes por conta do salto influenciar na urina, o que ela acha que é normal. E aí a primeira opção é deixar de fazer o exercício, não é procurar ajuda pra deixar de perder isso urina. Aí. Aí o que era pra resolver, pior, porque ela vai deixar de fazer exercício. Sim. Difícil que ela vai buscar outro já de imediato. Difícil a mulher que começou uma modalidade por conta disso, por exemplo, ela, não sei, né, mas creio eu que ela vai se sentir insegura pra ir fazer outra coisa de novo. Então, às vezes, ela vai ficar parada. Então, veja, o que era pra ser um problema, gera quantos problemas? Exatamente. Isso. É engraçado porque existem até dados sobre isso, né?
Uma das causas de sedentarismo em mulheres é a perda de urina Olha, durante o exercício Eu não físico. sabia. Então, realmente é algo muito comum a mulher deixar de fazer exercício porque perde urina e acaba não escolhendo nenhuma outra modalidade. Inclusive porque a perda de urina não tratada e não prevenida, ela piora ao longo dos anos. E ela pode, inclusive, complicar com a descida de algum órgão pélvico, é o que a gente chama de prolapso. A famosa bexiga caída, que nem sempre, às vezes, é só a bexiga. Às vezes o útero cai também, o reto também. E nesse ponto, aí a gente já precisa de uma abordagem mais invasiva. Geralmente precisa de procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico resolve naquele momento, mas essa mulher saiu do procedimento cirúrgico, ela vai ter que tratar essa fraqueza, né, do grupo de músculo responsável pela continência e pela sustentação desses órgãos, senão dali 5, 10 anos ela sofre com o mesmo problema novamente. Então, é algo que é simples de resolver, inclusive os profissionais que trabalham com a incontinência urinária tem essa angústia de que não é algo falado, não existe campanha, como a campanha de rastreio de câncer de mama, rastreio de câncer de colo de útero, porque se começar lá na vida adulta, ali entre os 20 e 30 anos, a prevenção, sabendo que a mulher ao longo da vida tem vários fatores de risco para perder urina, começando ali já é um problema que a gente vai evitar. Talvez essa mulher nem chegue a ter nenhum episódio de perda de urina. Então é algo assim realmente triste por não ser tão fomentado, né? E em partes porque a saúde íntima da mulher só serve quando é para gestar. Exatamente. Quando é, né, para procriar. Fora isso, é deixada de lado. Então, nesse sentido, é bem delicado. E falando em gestar agora, você falando, por exemplo, reta final da gestação. A mulher começa a sentir que tá perdendo. Qual que é o caminho? O que ela deve fazer? Ela Qual já que é pode acompanhar com um profissional especializado, estomoterapeuta. Existem outros profissionais que também trabalham com a incontinência. É difícil geralmente conseguir esse trabalho com um médico, então ela vai ter que procurar outro profissional. Normalmente o médico orienta Pilates, mas nem toda mulher tem consciência corporal para conseguir trabalhar o músculo que deve ser trabalhado. Então a maioria vai para o Pilates, mas não consegue resolver a perda de urina porque não tem consciência do músculo que tem que ser trabalhado. Então o ideal é que ela procure realmente um especialista na área. Já dá para começar com alguns exercícios de consciência do músculo que ela deve trabalhar e, se possível, fortalecimento já antes do parto. Fortalecimento desse grupo de músculo e relaxamento. Algumas mulheres têm incontinência porque não sabem relaxar músculo. E aí acaba fadigando o músculo, né? E acaba impactando também nessa situação, que é algo que inclusive pode impactar ali no parto, né? Principalmente se for parto natural, parto normal. Então é algo que pode começar a trabalhar, mas é um peso sobre a bexiga que tem ali um tempinho, né, para se resolver. Então nem sempre ela vai ter a resolução dessa perda de urina ali no finalzinho da gestação, mas é importante que ela procure para preparar esse assoalho e essa consciência de corpo para começar a fortalecer logo no pós-parto. Eu, né, na minha gestação agora, eu escutei falar sobre incontinência urinária por estar gestante. Então isso é algo que até nos próprios aplicativos lá de acompanhamento da gestação, né? Pode acontecer escapes de urina, você pode começar a ter, né? Nas fases ali da gestação. E justamente porque é o peso, né? Que nem você falou, teus órgãos estão mudando de posição, você tá engordando, tua barriga tá crescendo, o neném começa a comprimir. E agora nessa fase final eu sinto muito, assim, ele dando lá cabeçadas, né? E aí você sente a bexiga, você sente, né, teu intestino. Então, essa consciência corporal que você falou, eu sinto que ela é bem importante na hora de... Faço pilates também, né, mas realmente, se você não tem, ela até piora. Porque você vai estar ali, às vezes, contraindo, estimulando um outro músculo, né, enfim, que não vai te proporcionar essa melhora que você deveria estar buscando, né. Mas é algo que é normalizado na gestação, né.
tido você como tem a normal. informação de que você Sim. pode vir a perder a urina, mas você não tem a informação que isso pode ser prevenido, pode ser tratado e que piora pós-parto se você não cuidar. Sim. E algumas mulheres também têm o ganho de peso no pós-parto, não consegue retornar pro peso atual, o que acaba complicando a perda de urina, que pós-parto tende a se resolver em partes, mas com o ganho de peso acaba ali prolongando e vai ser um assoalho pélvico enfraquecido a partir daquele momento pro resto da vida. E é todo um conjunto, né? Não só a bexiga em si, né? Mas todo esse assoalho pélvico ali né? Sim. Como se fosse um conjunto de fatores. Então, se você tem incontinência, você já começa a sentir também outras dificuldades em si, né? Ali na questão até mesmo de... Eu vejo por mim, assim, agora eu tomo água, né? Dá muita sede. E aí a vontade, claro, é muito maior de ir no banheiro Sim. do que não estando gestante. Mas tem horas que você vai no banheiro e nem era xixi, né? Deu a vontade, mas não tem volume pra sair, né? Então você começa a meio que perder a percepção ali, né? E agora, é vontade de fazer xixi ou não, né? Porque mistura com esse complexo ali pélvico, né? Então é interessante a gente ter essa informação e saber que não é normal, pode acontecer, mas não é normal. E existem formas simples, né? Pelo que eu vejo, não são formas muito difíceis, que tem a nosso alcance, a gente tem bons profissionais, só mesmo não é tão falado, que nem você comentou, não tem essa um tabu, né? campanha. As mulheres, elas não gostam de falar dessas coisas também. Tem vergonha. Tem vergonha, e aí é aquela coisa, né? Como é que você vai ajudar se você não sabe? Se a pessoa não abre, né? Sim, e é difícil pra gente chegar e falar, né, pra alguém, eu tô tendo escapes de xixi. E agora, o que eu E faço? agora, Ninguém né? compartilha essa angústia, né? Não, né? Então realmente às vezes é melhor ficar quieto, né? Não é o certo, mas é o que muitas pessoas fazem, né? E é engraçado você falar sobre água, porque o que acontece quando a mulher começa a perder urina? Ela para de tomar água. Isso eu vejo muito também. A mesma coisa no exercício físico. Eu já tive pacientes minhas que falaram assim, eu não tomo muita água, senão eu fico com muita vontade de ir no banheiro. E no exercício também não, porque daí não consigo nem treinar direito de vontade de ficar indo no banheiro. Né? Então, às vezes, eu percebo assim que não é bem isso, sabe? Sim, Né? Tem alguma coisa além. tem alguma coisa além disso, né? Além disso. Que acaba sendo a saúde do assoalho pélvico. Acho que só para o pessoal entender é importante explicar, a gente fala muito em assoalho pélvico, a forma correta é soalho pélvico, mas poucas pessoas falam dessa forma. Então a gente costuma mantendo como assoalho pélvico mesmo. Mas o assoalho ou soalho vem de soalho, de madeira, de chão. Sim. Então é um grupo de músculos, são mais de um músculo que acaba sustentando, ele fica nessa pelve como se fosse uma cesta, como se fosse uma bacia. Uma base. Então ele fica entrelaçado embaixo dessa pelve, segurando os órgãos, então reto, útero e bexiga. E ele trabalha o dia todo conforme a gente respira. Ele tá ali contraindo e relaxando para auxiliar na respiração. Conforme tá falando, e entre outras atividades, né? E o que normalmente acontece com a mulher, que é uma das causas mais comuns de incontinência urinária. Esse assoalho, assim como um músculo, se não trabalhado, ele vai enfraquecendo e começa a perder a função de sustentação e de continência. A continência é segurar, né? Segurar tanto o xixi quanto o cocô. Então, o que normalmente acontece? O menino, vou dar um exemplo lá, desde a infância. O menino, ele aprende a fazer xixi a hora que dá vontade, onde ele quer, não tem pudor algum relacionado a isso. Todo mundo acha bonitinho se ele ir ali no cantinho abaixar a calça e fazer xixi. É verdade. E a menina não. A menina não pode. Claro, por muitos outros motivos, mas já existe uma pressão sobre a mulher desde criança em relação à função urinária. E isso acaba impactando para a vida adulta também. Então, o que normalmente as mães fazem? Vai no banheiro em casa para não ir fora de casa, não usar banheiro público, não precisar usar o banheiro fora de casa, né, no geral. E a nossa bexiga ela é um órgão completamente treinável. Então, se eu digo para ela que eu preciso esvaziar com 100 ml, ela entende que ela precisa esvaziar com 100 ml. E aí eu começo a sentir uma vontade de urinar com menos volume do que o normal. Essa é uma das disfunções que a gente encontra.
Essa menina cresceu, passou ali a adolescência, veio os hormônios, vieram as ansiedades. A tendência dessa bexiga ficar mais irritada é maior. Então, tomar um café, tomar um refrigerante, consumir um pouco de açúcar, isso já vai irritar essa bexiga, que já, né, sustenta pouco volume e ela vai sentir muita necessidade de ir ao banheiro. Aí o que ela vai começar a fazer? Parar de tomar água para não precisar ir tantas vezes no banheiro fora de casa, assim como ela aprendeu quando era na infância. Inclusive, não sentar no vaso sanitário. E esse não sentar no vaso sanitário não proporciona o relaxamento completo do músculo para acontecer, né, o esvaziamento completo da bexiga. E aí acarretam outros problemas, como infecção, por exemplo. Então, eu tenho uma bexiga irritada que suporta pouco volume, ela engravidou. Começou a aumentar o volume abdominal, começou a aumentar a pressão embaixo desse assoalho. Ele já está cansado, né? E considerando que é uma jovem saudável, com peso normal, sem nenhuma outra doença conhecida. Que existem outras complicações quando surge uma diabetes, por exemplo. Mas enfim, daí abre muito leque, né? Então, ali, já no finalzinho da gestação, principalmente se ela ganhar peso, esse assoalho vai estar extremamente fadigado. Então, vão acontecer as perdas de urina, principalmente se eu forçar. Então, erguer peso, né? Na hora de erguer peso, assim como a gente às vezes prende a respiração, o assoalho lá embaixo, o ideal é ele contrair para segurar a incontinência. Não conseguiu contrair para segurar, ele tá ali meio desorganizado, faz pressão com a barriga e escapa o xixi na hora que ergueu o peso, deu risada, tossiu, espirrou, enfim. Essa mulher passou pelo parto e teve que fazer uma episiotomia. Cortou um monte de fibra muscular que compõe esse assoalho pélvico. Já comprometeu boa parte dele, que já não estava 100%, né? E aí, ali no pós-parto, as atenções são voltadas completamente para a criança. Então, a mulher negligencia a perda de urina, entre outras questões que acontecem ali no puerpério. E aí, pronto, esquece da mulher. Agora é criança. A criança tá bem, a criança tem vacina, tem consulta. E aí é quando você até pode surgir o questionamento do tipo, nossa, eu tô perdendo urina, será que é normal? Mas surgem outras prioridades. A mulher põe na frente outras prioridades. Vai deixando, e esse assoalho enfraquecido, se ela ganha peso ou ela tenta praticar exercício físico depois ali dos 30, 35, considerando essa gestação, e o fator de risco que é a episiotomia, cortar para o bebê sair mais rápido, talvez ela comece a sofrer com prolapso de órgão pélvico, que é a descida pela vagina da bexiga, do útero e até do reto. Se essa mulher for constipada, então, que precisa fazer força para evacuar, aí piorou muito a situação. Então, o que as pessoas não percebem, que é algo comum, não é normal, mas que piora. Então, apareceu o sintoma, se não ficou claro que deve ser prevenido, eu posso começar a tratar, começar a prevenir, começar a trabalhar esse assoalho pélvico e procurar um profissional antes de aparecer os escapes. Apareceu primeiro, aí não resta dúvida. O ideal é que essa mulher procure, porque a perda de urina só piora. Geralmente ela evolui com prolapso, a descida de órgão pélvico, e pode acontecer de vir a evoluir com a incontinência fecal. Que é quando não consegue segurar o pum, acaba escapando, tem perda de fezes. Então, dependendo do histórico dessa mulher, isso pode acontecer inclusive antes dali dos 50, 60. Então, por isso é tão importante. É uma doença, é uma disfunção silenciosa. Ela começa a te dar os sinais, você negligencia e chega num ponto que precisa operar. E aí... Isso que eu ia perguntar, se ele tem, por exemplo, graus. Grau leve, moderado. Tem. A piora da incontinência geralmente vem com o prolapso dos órgãos pélvicos. E aí, esses prolapsos são separados em graus. Prolapso grau 1, que é só a descidinha, não exteriorizou a bexiga, a mulher geralmente não tem sensação de nada errado, perde urina, mas não tem nenhuma outra queixa. Perde ali os esforços e a urgência, né? De ter que chegar no banheiro quanto antes, senão vai escapar o xixi.
Geralmente, grau 1, que é o comecinho, tem reversão com fortalecimento dessa musculatura com exercícios específicos na região. E esse exercício ele não pode ser feito em casa. Tem muito profissional que acaba guiando e vendendo curso, mandando a mulher contrair e relaxar em casa. Isso, na verdade, é um tanto quanto complicado porque a gente precisa ter certeza que essa mulher sabe contrair e relaxar. Se ela não souber relaxar, ela vai ter piora da incontinência porque só sabe contrair. Então, por isso, exercício focado, guiado por um profissional que seja especialista nessa área. Então, tem essa questão. Eu me perdi na pergunta. Dos graus. Os graus. Então, grau 1 a gente consegue reverter. A partir do grau 2, a gente já não consegue mais, consegue amenizar sintoma, mas muito provavelmente essa mulher, para ter resolução completa da incontinência e dos prolapsos, ela vai ter que passar por procedimento cirúrgico. E, pós-procedimento, seguir com o fortalecimento. Senão ela perde o procedimento cirúrgico. Então a cirurgia já é indicada no grau 2. Em tese, sim. Aí é importante ressaltar que a indicação é médica nesse caso. Então, a gente encaminha para o profissional e tem que entender, né, o momento que eu não resolvo e tem que encaminhar para o outro profissional responsável por essa resolução. E a gente sabe que o músculo, ele trabalha, né, um órgão vivo. Então, essa questão do tratamento realmente é algo que vai ter a prevenção, né? Talvez precise da intervenção cirúrgica, mas mesmo após precisa continuar. É um tratamento, né? Porque as pessoas tendem a acreditar que fez cirurgia, acabou, tá resolvido. E a maior queixa é, depois de 5, 10 anos, voltou a perder a urina. Então, Ou seja, a cirurgia não adiantou de nada. isso também é legal, porque já aconteceu de eu ouvir de pessoas, eu já fiz a cirurgia, mas não É adiantou. muito comum, né? Então, realmente é algo normal. Não, né? Então, não adiantou talvez porque o tratamento não foi feito. Não foi feito de forma efetiva, completa. Né? Legal. Muita informação, né? Diferente. Nossa, que legal. Sim. Então, realmente é um tema que é comum, que a gente gostaria de trazer aqui para vocês. E a importância disso, né? Sim. De a gente falar, ter o conhecimento, buscar a ajuda certa. Realmente, não estou contente com o diagnóstico, né? Ou com o que eu ouvi. E buscar de outra pessoa, buscar entender mais, né? A gente sabe que nem você comentou ali da gestação, né? Do pós-parto. Poxa, né? Por mais que você tenha um bebê, uma criança para cuidar, não esqueça de você, né? Assim como toda fase da tua vida, né? Então é importante a gente, como nós somos mulheres, né? A gente ter essa consciência e nos cuidar, sempre estar buscando formas alternativas de estar melhor, de se sentir bem, porque faz toda a diferença, né? A gente começa... Sim, e olha que legal, por exemplo, a Carol. A Carol é mulher também. Então você se sente mais acolhida, você se sente mais à vontade, você se sente mais segura. Porque é diferente você falar para uma mulher que entende do que está falando do que um médico, um homem, por exemplo. Que, Sim. né? Não é a mesma coisa, querendo, não é a mesma sensação, né? Sim. Então é legal a gente estar aqui conectando com outras mulheres também que estão aí do outro Exatamente. lado, nos ouvindo, nos assistindo. Às vezes alguém está assistindo e acaba se identificando ou conhece alguém, envia, compartilha nosso pod para que a pessoa consiga entender, para que a pessoa consiga se informar, né? Porque olha quanto conteúdo legal que a Carol trouxe pra gente, atualizado, inclusive. Sim, muito. E é legal você pensar que tem solução, Sim, né? sim, Tem sim. tratamento, tem solução, e você vai ficar bem de novo, né? As coisas se resolvem. E é importante não deixar evoluir, como a Carol explicou, porque num grau mais avançado, aí já é necessário outras formas, né? E falando um pouquinho de tratamento, Carol, quais seriam as formas de tratamento, além da... Você comentou com a gente, né? O exercício, o fortalecimento, a cirurgia. Tem mais alguma outra forma de tratamento que pode auxiliar? Sim. De primeiro momento, a gente precisa definir qual o tipo de incontinência dessa mulher. Dependendo do tipo, são diferentes os tratamentos. Os mais comuns é a incontinência de urgência, que é aquela que eu não consigo chegar no banheiro e acabo molhando a roupa, e a incontinência de esforço. Ergui peso, molhei a roupa, espirrei, molhei a roupa. Então, essas são as causas mais comuns, ambas causadas pela falta de fortalecimento do assoalho pélvico. Inclusive, as duas incontinências podem estar presentes na mesma mulher. Então, a avaliação e definir qual é o tipo de incontinência é o mais importante. Partindo desse princípio, normalmente a gente consegue começar com a consciência corporal. A maioria das mulheres
não sabe contrair e relaxar a musculatura. Então ela precisa ali que o exercício seja realmente guiado por um profissional. A gente tem um aparelho também que auxilia nessa contração e nesse relaxamento, se ela não conseguir realizar. E aí ela conseguindo realizar essa atividade de contrair, relaxar por completo, aí existem sequências de exercícios que ela precisa realizar todo dia. No começo vai ser guiado por um profissional. E a tendência é que, no geral, em 8 semanas ela já perceba resultado. Nossa, que legal. Essa é uma das formas, é o principal, né? Que é o fortalecimento. Fora isso, a gente também costuma corrigir hábitos diários. Consumo de cafeína, consumo de refrigerante, hábito intestinal impacta muito na incontinência. Então eu pego essa mulher e olho para ela como um todo para eu entender as causas da incontinência, o que piora, o que melhora, para eu definir o tratamento dela. Mas a priori o fortalecimento é a primeira linha de tratamento, se for assim a incontinência comum, a mais comum. Aí era bem isso que eu ia perguntar sobre a prevenção, se há uma maneira de prevenir. Se tem, tipo, dicas, algo assim que existe. No mundo ideal, prevenção. no mundo ideal, o ideal é que essa mulher chegou na fase adulta, começou a atividade sexual, já passe a acompanhar com um profissional pensando na prevenção. Então, ali naquele momento, o profissional já consegue entender se ela tem consciência corporal para realizar os exercícios ao longo da vida. Então, assim, quando eu quero... as pessoas ainda confundem muito o motivo do exercício, né? Por que fazer academia? Não é só estética, não é para ter músculo grande, é para fazer reserva de músculo para envelhecer bem e envelhecer com autonomia. Então, da mesma forma, a gente pensa para assoalho, eu vou trabalhar aquele músculo para conseguir envelhecer bem e envelhecer com autonomia. Então, o ideal seria que a mulher não tivesse nenhuma queixa. Chegou na idade adulta, já procura um profissional para fazer essa orientação. E ao longo da vida vai lidando aí com as fases que a mulher passa, né? Adaptando, ajustando. Então é algo mesmo para a vida. E tem alguma relação com genética? Minha mãe teve, minha avó teve, meu irmão. Alguns estudos trazem que um dos fatores de risco é ter incontinência urinária na família. Então pode ser que sim, que tenha relação genética. Mas é aquela coisa, né? Hoje se fala muito de que por exemplo, desde uma família cardíaca. Exato. É a arma. Você tem a arma. Mas quem aponta o gatilho, quem aperta o gatilho é a gente. Sim. Então, né, as pessoas hoje têm que melhorar essa conscientização, que não é porque você tem na sua família uma causa ou histórico na família, isso significa que você realmente vai ter. Sim. Os nossos hábitos diários, o nosso estilo de vida é o que muitas vezes vai determinar se sim ou se não. Eu falo, a genética todo mundo tem. O gene tá ali. Mas você ou não, se você vai ativar ele, né? Então, pra questão alimentar, também sempre falo isso, né? Eu tenho genética de diabetes na minha família, eu tenho genética... Mas o gene tá ali. Agora, vai de você, se você vai ativar ele ou não, né? Você pode modificar... Não vou dizer assim, mudar os genes, mas a forma como ele se comporta no teu corpo, né? E agora saíram uns estudos, agora que você falou de mudar o gene, saíram uns estudos bem recentes, né? Sim. Que, claro, antes não tinha o que fazer, mas a partir de mim, já tá vindo novos estudos que pode sim haver essa chance de mudar. Essas coisas que eu acho normal, né? Só que a família teve, eu vou ter também. Então isso também é importante. Talvez você tenha um fator genético, né? Mas isso só tem mãozinha pra você se cuidar ainda mais. Sim, né? exatamente. Ajuda É um alerta, né? pra mudar isso, né? A mudança tá ali, a decisão tá nas tuas mãos e a gente pode fazer diferente, né? É exatamente isso. E embora tenha esse fator genético, tem muito estudo aí que mostra que a mudança de comportamento é capaz de sobrepor ao fator genético, né? Então tem muito isso também. Que é importante levar em consideração. Você decidiu não ter a mesma doença que seus familiares, você consegue a partir da mudança de hábito de vida. Então, a genética não é determinante mais hoje em dia. Não, mas é raro. É raro as pessoas que procuram ajuda porque querem fazer diferente, né? Sim. Normalmente espera o problema estar instalado ou começar a aparecer os primeiros sinais para daí
agora eu vou buscar ajuda, eu vou fazer diferente. É aquela história, né? A água bateu na bunda. Aí vai. Exatamente. E pode ser mais fácil. Isso. Se começar antes, pode ser mais fácil. Legal, acho que a gente conseguiu muita informação. Muita informação. Foi bem rica a nossa conversa de Sim. informação. E sua especialidade hoje, então, Carol, é estomaterapeuta? Isso, eu sou estomoterapeuta. E o que você mais faz como estomoterapeuta? Hoje eu acabo trabalhando com as áreas que a que a estomoterapia me traz, porque eu tenho experiência com todas elas, graças a Deus tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com todas elas, então eu trabalho com as estomias ali. A estomia é um pouco menos conhecida, só quem tem sabe, então quem está escutando e tem uma estomia sabe do que se trata. Feridas no geral, então feridas simples, ferida complexa. Trabalho muito com a questão da saúde da pele. Quando a pessoa tem uma ferida, não cuido só da ferida, cuido também da saúde da pele dela como geral, né? Eu que eu digo. Tem outras várias realidades em relação à saúde da pele, que não é só voltado para a estética e sim para a saúde. Então, nessa questão voltada para a saúde, eu cuido bastante também. E a incontinência. No momento eu não trabalho com incontinência fecal porque exige mais. É mais específico, exige um outro tipo de manejo. Quero para um futuro próximo, mas no momento é mais incontinência urinária que acaba impactando também, né, na prevenção de incontinência fecal. E eu também trabalho com a laser terapia. O laser. Ele é um aparelhinho que emite uma luz e a partir dessa luz eu consigo vários benefícios para a saúde em geral. Já existem estudos que trazem eficácia em algumas áreas específicas. Eu trago ele principalmente para acelerar o tratamento de algumas feridas quando precisa. Ele me ajuda muito nesse sentido e fazer o controle de algumas doenças conhecidas também para melhorar o aspecto da ferida. Então, eu uso ele, por exemplo, eu já usei para controle da artrite reumatoide, para minha ferida fechar, mas eu não usei direto na ferida. Eu usei um outro formato de terapia, que a gente irradia luz ali no sangue e consegue modular a inflamação no corpo e que eu tive resultado na ferida a partir disso. É algo bem interessante que a gente consegue lançar a mão e tá aí pra gente usar, sempre buscando benefício e tratamento rápido e duradouro pros meus pacientes. E é uma forma não medicamentosa, né? Não medicamentosa, tem pouquíssimas contraindicações. Sim. Então, inclusive, né, para gestantes aí que tratam incontinência, já acompanha pra gente auxiliar na amamentação e no tratamento das fissuras mamárias, que são muito comuns. Que é muito comum. Muito comum. A mulher sofre muito com isso. A gente ouve que é muito dolorido, né? Então, realmente é uma opção de tratamento que não envolve passar nada, né? Exato. Não vai interferir ali na amamentação. Isso é legal de falar, porque tem muita mulher também que sofre e não sabe. Exato. Olha aí, a Carol. Mas e aí, de quebra, a gente consegue orientar a amamentação também, né? Sim. Então, nesse sentido, acabo suprindo ali a necessidade dessa mulher nesse momento que é super frágil, né? Sim. Então, olha só, mulheres, que legal, né? Que bom que a gente tem boas profissionais, assim, disponível para nos auxiliar quando a gente precisar, né? Então, Exatamente. Sempre lembrando que a gente não está sozinha, né? Que temos, sim, umas às outras e que juntas somos muito mais fortes. Exatamente. Que bom que a gente pode contar, né? Com sempre. De profissionais. Carol, mais alguma coisa que você queira colocar pra gente? Eu acho que é isso. Que você quer deixar para as nossas Isso. né? Algo que Para o nosso público, para as nossas seguidoras. Ou deixar isso na rede social. Isso, aproveita. Para que elas possam, né, te encontrar caso seja necessário. Eu tenho rede social, acabo postando bastante conteúdo voltado para incontinência, para trabalhar com essa conscientização mesmo. O meu arroba é _carolc, então para quem quiser seguir lá tem algumas coisinhas. Posso eventualmente sobre feridas e estomias, mas o principal conteúdo é incontinência urinária. E precisando, busque, tá com dúvida, não sabe o que tem, não sabe se procura estomoterapeuta, se procura médico, se procura gineco, manda uma mensagem sem compromisso, que a intenção é sempre ajudar. Então, a mulher, ela acaba abrindo mão de muita coisa
como ela é responsável ainda pelo cuidado dentro da família, ela abre mão de muita coisa e deixa se deixando de lado. Então, recuperar essa autonomia, principalmente em relação à própria saúde, que isso é algo que ninguém consegue fazer por você. Exatamente. Então, para ter aí uma vida longa, com qualidade de vida, com autoestima, poder segurar o neto no colo sem perder a urina. Sim. Então, além de não perder a urina, é poder vivenciar momentos em família sem passar por nenhum constrangimento e não deixar de viver, né? Principalmente. A gente já falou sobre um tema, né, do nosso podcast, foi justamente isso, que a gente precisa estar bem para cuidar que a gente mais ama também, né, do outro. Então, mais um episódio que a gente está encerrando hoje com uma chave de ouro, digamos assim, né, com muita informação positiva. Sim. Queremos agradecer novamente ter aceitado o nosso convite, por estar conosco aqui, compartilhando todo esse conhecimento, toda essa bagagem. Muito bom mesmo. A gente aprende muito, né? Com certeza. E se você está aí assistindo a gente e quer saber mais sobre algum outro assunto, deixa aí nos comentários, manda pra gente, né? Quem sabe a Carol volta aqui falando um pouquinho mais. Isso! Caso tenha alguma outra necessidade. A gente descobriu tanta coisa diferente aqui. Então, Exatamente. abre um leque para vários assuntos, né? Sim. De repente a gente traz aí mais conteúdos com a Carol para vocês. Escreve pra nós aí, deixa pra nós, que a gente com certeza vai estar olhando. E lembrando de não se esquecerem de se inscrever no nosso canal, curtir, dar like, compartilhar, comentar. O que vocês acharam dessa nossa conversa, desse nosso episódio de hoje? Exatamente. Então, encerramos nosso episódio hoje, né? Agradecendo mais uma vez a Carol. Obrigada, e dizendo pra vocês, mulheres incríveis que nos acompanham, que vai ter muito conteúdo legal aqui pra vocês. Então, se você tem também algum outro tema, assim, que ninguém quer falar sobre, manda no nosso particular, que a gente vai dar um jeito de comentar aqui com vocês e trazer informação boa. É isso aí.